Vamos lá. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos entrando. Esperando o Marcelo entrar. Quando o Marcelo entrar, a gente começa. Vocês estão aí, o áudio tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Sinaliza aí pra mim, por favor. Cadê o Marcelo? Vou esperar o Marcelo pra gente começar, tá, gente? Marcelo chegou. O áudio tá bom, gente? Peraí. Marcelo. Tô chamando você aí, Marcelo. Tô super empolgada pra essa live, hein, gente? Oi, Olá, Marcelo. Tudo bem? tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E eu? Tô te Meu... ouvindo bem. Então tá bom. Vamos, vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu quero te apresentar de novo, né, para as pessoas. Não sei se todo mundo viu a primeira live que eu fiz com você. O Marcelo é psicólogo, psicoterapeuta. Ele é formado em teologia, filosofia, né, psicologia. Atende em consultório, né, Marcelo? E, e é isso. Eu queria muito te agradecer por esse momento, por a gente estar aqui servindo as pessoas com um tema tão relevante, né, Marcelo? Eu me lembro que você falou no consultório para mim essa ideia de fazer essa live hoje. Eu falei assim, uau, desde a hora que você falou, eu anotei na minha mente e falei assim, é isso, vamos falar sobre isso. Então, muito obrigada. Se você quiser falar alguma coisa antes da gente começar. Então vamos esperando o pessoal chegar, né? Então vamos enrolar um pouquinho. Primeiramente te agradecer, no final te agradeço de novo, o pessoal vai ter chegado mais. Agradecer o convite, a oportunidade. E é um tema tão importante, então é sempre bom quando a gente ganha novos espaços para abordar temas assim. Muito embora, porque às vezes alguém pode achar também que é só por causa de um viés profissional e mercadológico. Eu nem atendo criança. Eu já há Verdade. muitos anos que eu não atendo crianças, né? Então, não é nem por causa disso, é por causa da importância do tema mesmo, para prestar um serviço de utilidade pública e por causa até mesmo das consequências que a gente sempre encontra no consultório, na vida adulta, né, nos casamentos, e por isso esse tema é tão importante. Estou com uma camisa. Tá com a camisa. Eu tô só com um coletinho lá. Estou aqui com a camisa, deve estar invertido aí, não sei, deve estar invertido, mas está valendo. Tá valendo. Camisa maio laranja, a mesma que eu usei ano passado, e está guardada para esse maio, para não ficar velha. E aqui com essa flor laranja, um cravo laranja, que eu plantei no meu quintal há alguns meses atrás e nasceu bastante, e que é Uau! o símbolo da campanha. Eu É o vi uma. símbolo da campanha, o cravo laranja. Né? Se usa outras flores também, mas originalmente era o Uau! cravo laranja. Bom, Né? Para falar, como você disse na sua postagem, da fragilidade. eu vou finalizar, eu já preparei tudo esquematizado. Eu vou finalizar com essa frase e aí você guarda essa flor aí para você mostrar ela na hora que eu estiver falando. Ok. Combinamos e deu certo.
certo, né, Marcelo? Olha a sintonia. Muito bom. Então, vamos lá. Acredito que aos poucos as pessoas vão chegando. Eu vou tentar deixar salva essa live, né? Porque eu escolhi até 6 horas, porque eu sei que muitos pais estão trabalhando home office. Então, assim, aos poucos eles vão entrando. Quem já está aqui já pode começar a receber essa mensagem. E eu queria só... A Dai falando que é uma mudinha. Eu queria falar qual é o objetivo para mim. Você introduziu esse objetivo e fato é, né, Marcelo? Você não atende crianças, então o nosso objetivo aqui não é trazer pacientes para você, porque você nem atende, né? Mas eu acredito que o objetivo, tanto meu e provavelmente o seu, você já disse isso, é servir. Porque essa é a nossa missão. Eu falei isso na nossa primeira live, estamos aqui repetindo isso, servindo as pessoas. E num assunto tão sério, um assunto tão importante. Então, o objetivo meu e do Marcelo nessa live, e hoje eu fiquei o dia inteiro com o coração ardendo, o dia inteiro, chega logo, porque, gente, é muito sério esse assunto. E aí, o meu objetivo, que eu quero que no final dessa live tenha atingido esse objetivo, é fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas. Então, eu quero fazer um pedido para vocês. Compartilha, clica no aviãozinho e manda essa live para muitas pessoas. Porque todo mundo, Marcelo, tem uma criança, um adolescente na família. Então, extrapola qualquer coisa. Aqui não é fisioterapia, aqui não é, né? Porque para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, mas aqui nós estamos servindo e as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então manda para todo mundo. Vai funcionar um bate-perguntas, né, Marcelo? Perguntas e respostas e aí vai surgindo o assunto, tá? Eu acredito, eu até vi algumas falas que esse maio laranja, nesse ano, está sendo diferente, né? Porque nós não podemos... as pessoas que comumente fazem não podem fazer passeatas, eventos grandes e tudo mais, pela forma de estarmos vivendo a pandemia. Mas eu acho que da nossa casa, você fazendo seu papel, eu fazendo o meu, nós vamos conseguir com essa live transmitir essa mensagem. Então, deixe que as nossas vozes sejam ouvidas. Então, compartilha com todo mundo aí. E a minha primeira pergunta, Marcelo, para a gente começar, é a seguinte. Explica para a gente o que é o Maio Laranja, né? O que esse dia 18 de maio é tão importante, que se trata? Então, primeiramente, renovar o meu boa noite com algumas pessoas que entraram de novo, que entraram depois, aliás, e que são seguidores lá da minha página. PIB Nova York, Leidiane, Ângela Ottoni, Aurenívia e mais um monte que eu já esqueci que foi descendo aí. Bom, Maio Laranja é uma campanha, depois que começaram a surgir essas campanhas temáticas atreladas aos meses, com cores para identificação, né? Peraí, Oi? Falou que tá sem áudio, gente. Tá ok o áudio? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Vamos ver, fala aí Tá. Comentários, gente. Teve um comentário que tá sem áudio. Ok, mas é só você, então? Não, Só aquela pessoa? Ok, então. Tá ótimo, vai lá, dê continuidade. Então tá bom. Muito bem. Maio Laranja é um mês de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes. E há um dia especial na campanha, que é o dia 18 de maio, que é considerado, chamado de o dia D dessa campanha, o Dia Internacional de Combate, né, e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um dia fixo, né, ano passado deu num sábado, esse ano hoje aqui em segunda-feira, e recentemente começou a se tornar uma lei estadual e municipal em alguns estados e municípios. Ano passado se tornou lei municipal e estadual aqui para a gente, Minas Gerais e Belo Horizonte.
infelizmente, ainda é uma campanha muito fraca ainda, mas que aos poucos está ganhando forma, está ganhando força, e eu espero que continue crescendo. Sim. Tá. E eu acho assim, como eu já introduzi isso, né? A importância desse momento, dessa live, e o que Marcelo já introduziu, que é a campanha, e você falou uma coisa que faz todo sentido. Ainda está muito fraca essa campanha. Então, eu quero, gente, que todo mundo que assistir essa live, todos vocês que estão aqui, a partir de hoje, vocês se lembrem dessa campanha, além de hoje, né? Além desta live, além do dia 18, eu tive uma. Eu fiz hoje as pesquisas estudando sobre, né? E aí eu vi um dado, vários dados estatísticos, e esses dados, Marcelo, eles me doeram, me machucaram, sabe? E um deles que eu fiquei impressionada, que a cada 1 hora, 3 crianças e adolescentes são abusadas no nosso país. Então, vamos fazer com que essa live, esse dia 18, esse mês de maio, seja lembrado além disso, tá? Então, assim, ao tamanho da importância desse momento. E aí, a segunda pergunta que nós já vamos começar entrando no assunto mesmo, né? Você explicou a campanha. Vamos lá. Defina pra gente, Marcelo, o que é violência sexual. Tá, você até falou sobre a pandemia, né? Estava no início da sua fala, falando sobre o contexto da pandemia. Nós temos ouvido alguns comentários dizendo do crescimento de violência doméstica, notificadas ou não notificadas, denunciadas ou não denunciadas, crescimento de violência doméstica por causa de quarentenas, de isolamento social. Apesar de que o nosso isolamento social aqui teve um período mais intenso, né, na segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril, e depois já está bem diferente agora, mas em muitos lugares, Brasil afora, ela está até mais intensa por agora, né? Mas a gente ouviu muito quando se falou desse crescimento de violência doméstica por causa de quarentena, sempre atrelada à violência contra a mulher, né, a agressão contra a esposa, contra a mulher dentro de casa. Mas, na verdade, acredita-se que toda forma de violência doméstica pode estar crescendo nesse contexto. Muitas não notificadas, né? Especificamente falando sobre violência sexual, a gente pode considerar como qualquer ato sexual, com ou sem uma conjunção carnal, né, mesmo que sem uma conjunção carnal, praticado por pessoas maiores de idade contra pessoas inferior a 14 anos, com ou sem consentimento. Então, muita atenção a isso. Mesmo com consentimento é considerado violência sexual abaixo dos 14 anos. E qualquer prática sexual entre uma pessoa maior de 18 e outra entre 14 e 17 anos, quando obtida por intermédio de sedução, de assédio, de indução, de exercício do poder, né? Mesmo nesses casos, mesmo com ou sem consentimento, também pode ser considerado crime, pode ser considerado violência sexual. Você me fez com... Lembrando um motivo para isso, que é porque considera-se que até 18 anos, principalmente, até os 14 anos no sentido biológico também, é a fase do desenvolvimento, né? E existe uma condição peculiar no desenvolvimento humano, e não somente no desenvolvimento físico, como também de maturação psicológica, emocional, né? A autonomia para consentir ou não está em processo de construção. Então, essa criança ou adolescente pode saber muito bem o que está fazendo ou não, portanto, por isso é considerado crime. E a gente tem que lembrar que criança e adolescente é gente, é pessoa, né? Não é uma coisa, não, a gente às vezes trata como coisa, mas criança também é pessoa e tem direito de pessoa, direitos humanos universais de pessoa, porque eles são pessoas. Eu estava lendo e tudo isso que você falou,
às vezes as pessoas pensam assim, de onde que ele tirou isso? Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje eu Também. também, nos seus estudos. Declaração Universal de Direitos Humanos e no próprio Código Penal brasileiro. Exatamente. Então, assim, as crianças de 0 a 14 anos, eles falam no estatuto que eles não têm condições, capacidades cognitivas e psicológicas para decidir quanto aos seus atos sexuais. Então, olha como que é importante, né? Deixa eu só dar um oi aqui para Cláudia. Oi, minha linda. Tá aqui falando oi. Então, vamos lá. Já terminou? Posso ir para a próxima? Pode. Tá. Dessa vez eu vou tentar falar pouquinho, tá, Marcelo? Ai, meu Deus. Então, Eu vamos também. a próxima. Você definiu, né, a violência sexual. E agora defina pra gente o abuso sexual. Bom considerar isso porque até por a gente diferenciar, né, de outros tipos de violência sexual. Então, o abuso vai ser considerado abuso, uma situação em que o menor, criança ou adolescente, de qualquer idade, no caso, abaixo dos 18, uma situação em que ela é usada para gratificação sexual, para o prazer próprio sexual, para o prazer lascivo de uma outra pessoa maior de idade. Aí vai ser considerado abuso. Então, tendo ou não algum tipo de conjunção carnal envolvida. O abusador, no caso, ele se aproveita do fato de a pessoa estar em fase de construção da sua conduta, da sua maturação, da sua personalidade e dos seus conhecimentos, né? E se aproveita de ter um momento em que o menor também, criança e adolescente, está com a sexualidade sendo despertada, com curiosidade, né? Mas também, ao mesmo tempo, é frágil e fácil de manipular, algumas vezes, de ameaçar para poder esconder, acobertar a situação, né? E até fazer a criança se sentir culpada, né? E isso é usado pelo abusador, geralmente, para poder conseguir o consentimento e o silêncio do menor. E assim, como a gente falou, né, que essas crianças não têm condições cognitivas e psicológicas, então se esse fato acontece, foi discernimento do adulto. Foi ele que discerniu isso, porque a criança não tem essa capacidade, né? Então, olha que. Nossa, eu fico assim impressionada. É muito, muito forte isso. E o que você falou, o que a gente vê, porque eu acredito, Marcelo, que qualquer um aqui conheça, nem que seja distante, um caso de alguma criança que já foi abusada. E é exatamente isso que acontece. Os abusadores manipulam a mente da criança ou do adolescente para que eles não contem. A ponto do medo ser tão grande que eles não vão contar, né? E aí, como a gente sabe que hoje é o Dia Nacional do Enfrentamento do Abuso e da Exploração. Diferencia pra gente o que é a exploração sexual. Muitas vezes um caso de exploração também é abuso, mas nem sempre, né? A exploração é quando se utiliza crianças e adolescentes para fins sexuais, de modo comercial ou não comercial, né? E muitas vezes de modo comercial mesmo, ou para vender imagens, para explorar comercialmente a criança, vender, alugar, e por incrível que isso pareça, e possa estar parecendo coisa de outro mundo, acontece, né? No caso, a exploração sexual existe contra maiores também, é bom lembrar isso, né? Pode haver abuso também de maiores, claro, né? Estamos hoje nessa temática tratando de menores. Então, no caso, por exemplo, da prostituição forçada, né? Da, do comércio de mulheres, de comércio de pessoas, tráfico de pessoas, muitas vezes para o exterior, para fins comerciais, da prostituição, isso é considerado exploração sexual. Ameaça para venda de imagens, divulgação de imagens, vídeos pela internet, tudo isso pode ser considerado exploração sexual. Eu acho que assim, às vezes para algumas pessoas podem parecer distante,
Porque graças a Deus, igual quando eu estava estudando, lendo sobre isso, eu fiquei assim, não é possível. Eu lembro o tempo todo da minha criança, né, da Alice, minha sobrinha, dos meus primos, até mesmo, sei lá, e eu fico, não é possível, mas essa realidade, ela existe. Por isso a importância deste momento, por isso a importância de estarmos falando disso. Então, gente, chama as pessoas, porque as pessoas precisam ouvir isso. E vamos lá, a Cláudia até comentou aí, que geralmente o abusador é uma pessoa próxima e conhecida da criança. Muito importante esse comentário da Cláudia. Eu não gosto muito de ficar citando estatística, até porque as estatísticas variam muito, às vezes elas são contraditórias, os dados não batem de um órgão para outro, de um ano para outro. É difícil atualizar esses dados também, mas às vezes, até quando a gente pega os dados mais otimistas, eles são de assustar, né? E um deles é esse, um percentual enorme de casos que acontece vindo de pessoas próximas, o tio, o pai, o avô, o padrasto, o vizinho, aquela pessoa de quem menos se desconfia, né? E muitas vezes no ambiente familiar, no ambiente próximo dessa criança, a própria casa ou casa de uma dessas pessoas. E assim, Marcelo, isso era até a próxima pergunta mesmo. A Cláudia, ela é muito sintonizada comigo, que ela já até adiantou. Mas tem alguma coisa que você possa falar para a gente nesse sentido? O que a gente pode, sei lá, algum cuidado que a gente possa ter em relação a pessoas próximas, né? Vamos pôr aí, a gente sabe que as meninas, as crianças, elas são mais abusadas, né? E, assim, você tem alguma orientação em relação a isso? A tios distantes, amigos dos pais, das mães que frequentam as nossas casas? Você tem alguma coisa para dizer em relação, assim, a cuidados? Existe alguma forma de cuidar em relação a isso? Tem como a gente prevenir. Muitos desses casos tem como prevenir. Muitos desses casos acontecem por omissão ou negligência dos pais, de confiar demais em quem não deve, de achar que nunca vai acontecer, de descuido mesmo. Às vezes não foi por causa de um descuido, às vezes é porque é uma vida de descuido com a criança, de negligência e de omissão. Mas é importante essa sua fala, porque se a gente também ficar com uma neura muito grande, a gente vai desconfiar de tudo e de todos, a gente não vai conseguir nem ser feliz, nem se relacionar, a gente vai começar a achar que todo mundo é um demônio, né? E a gente também corre num risco, e é muito comum acontecer isso, de denúncias infundadas, de calúnias, e uma calúnia desse tipo pode acabar com uma reputação de uma pessoa honesta, decente, de bem, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério, mas a gente pode prevenir também, por exemplo, às vezes deixar uma criança intencionalmente com alguma determinada pessoa, de quem você já viu algum histórico, conhece algum histórico, ou desconfia, né, ou que não é uma pessoa da sua inteira confiança, né, porque se da inteira confiança acontece, diga-se mais o estranho. Então, evitar deixar com o estranho, por exemplo, né, evitar deixar até para proteger, às vezes você pode estar protegendo até a própria pessoa, no adulto, né? Porque se você não deixou, né, ninguém vai poder falar nada. Então, para proteção até da própria pessoa, eu mesmo já deixei de ficar com algumas crianças algumas vezes. Você cuida do fulano para mim, do dia tal, da hora tal, até o dia tal? Não, não posso. Por quê? Porque eu vou estar sozinho em casa, ou porque só vai estar eu e tal pessoa. E por que não? Mas eu confio em você. Eu sei, mas se acontecer alguma coisa, eu não quero estar na frente, eu não quero estar na reta, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Ensinar a criança também a diferença do corpo do menino e da menina, o quanto os dois corpos são especiais, são sagrados, são santuários. Ensinar sobre as partes íntimas, quem que pode, quem que não pode tocar, em que ocasião que alguém pode, que alguém não pode tocar as partes íntimas. Ensinar sobre a privacidade para as crianças, né? Ensinar sobre fotos, para a criança não tirar foto, não postar foto. Hoje, crianças tão novinhas usando o celular, né?
Então tem que ensinar a não tirar fotos, não obedecer quando alguém na rede social pedir foto, né? Ensinar o próprio valor de si, do corpo, da privacidade para essa criança também. São meios da gente prevenir de alguma forma. Eu acho assim que a gente é importantíssimo o que você falou. Nosso intuito aqui não é fazer com que agora ninguém receba ninguém em casa, né? Fique louco, mas eu acho que esses cuidados são essenciais. Se a gente prevenir, assim, em todas as áreas da nossa vida, igual eu como fisioterapeuta, eu bato na tecla da prevenção. Essa é uma forma também de prevenção. Eu vejo o crescimento da minha sobrinha, né, da Alice, e eu vejo o quanto é importante, sabe? O quanto que você ter esse cuidado de saber quem vai na sua casa, de quem você recebe, igual isso que você falou, você não ia ficar com as crianças porque você estava sozinho. Olha a sensibilidade, né, que a gente tem que ter. Então, assim, acho que respondeu perfeitamente, né? Posso passar para a próxima? Pode. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente já falou? Tá. Existem outros crimes que envolvam crianças e que tenham relação... deixa eu ver, peraí. Existem outros crimes que envolvam crianças e que tenham relação com a sexualidade? Pode ter. Eu não sou da área do direito, né? Mas tem o abuso sexual, tem a exploração sexual, tem tráfico de pessoas também, né? Tem qualquer meio de satisfação lascivo, com presença e uso da criança e do adolescente, ou mesmo da imagem da criança e do adolescente, não precisa nem estar com ela presente, né? O chamado rufianismo, artigo 230 do Código Penal Brasileiro, que é objetivar lucro através de prostituição de uma outra pessoa, de um terceiro, de um alheio, né? Isso vale para adulto e criança. E a pornografia infantil, produção, reprodução de material, de foto, de vídeo, material audiovisual com criança no contexto sexual, aliás, com o menor no contexto sexual, não precisa nem ser criança, com ou sem consentimento. É crime segundo o artigo 240 do nosso Código Penal. Tem a Cláudia uma pergunta aqui. Marcelo, a alienação parental é considerado um abuso? Boa pergunta. Abuso? Não sei, acho que não. Acho que não. Vale lembrar que em casos assim, geralmente existem acordos pré-estabelecidos, né, nas cortes. Se há um acordo de permissão, de divisão de guarda, ou de um acordo de visitação, e esse acordo não é seguido, né, pode ser, não sou, como eu disse, não sou do direito, mas acredito que pode ser, sim, considerado um crime, ou pode ser considerado algum tipo de, não vou dizer de abuso, mas de violência contra a criança, que tem o direito, né? Eu acho assim, igual ela respondeu aí depois, né? Um abuso emocional. Aí entra uma pergunta minha, tá? Nós aqui do abuso e da exploração sexual. Fato que você já explicou tudo isso pra gente. Mas a questão de... deixa eu tentar explicar. A agressão física, aí não sexual, né? Física mesmo. Agressão verbal. Agressão, como a Cláudia usou, a emocional, trabalhar o emocional dessa criança. Isso também é um abuso com uma criança ou só o fato de ter sido abusado ou não sexualmente, sabendo a gente que o ato pode ou não ter acontecido? O Maio Laranja e o dia 18 de maio é um dia sobre combate e prevenção ao abuso e exploração sexual. Mas existem outras formas de violência contra a criança. O abandono, a negligência,
violência psicológica, xingar, palavrões, envergonhar, censura desnecessária pública, isolamento, aterrorizar, né? Violência física, violência moral, injúria, calúnia, exposição vergonhosa, tudo isso pode ser considerado crime. Até como que é mesmo aquele negócio na escola, gente? 7 de abril, Dia Internacional também, o bullying. 7 de abril, Dia Internacional de Combate ao Bullying. Internacional ou nacional, não estou bem certo agora. Até o bullying, nesse sentido, se praticado por um maior de idade, pode ser considerado crime. Pode haver enquadramento como violência. Não como Maio Laranja, mas é violência. Não é o intuito do Maio Laranja é essa parte, mas existem sim outras formas de abusar das nossas crianças e adolescentes, né? Vou seguir, não, uma pergunta que eu acho que aí eu quero que você... o momento é seu, que é uma das coisas mais importantes. Aí aqui nós estamos falando, relembrando, né? Nós estamos falando do abuso sexual e da exploração sexual. Fala pra gente, Marcelo, quais são os sinais e as características que podem sugerir que essa criança, né, que as nossas crianças e os nossos adolescentes esteja sofrendo ou sofreu, né, ou tenha sofrido de abuso? Então, muito importante isso, porque essa é uma das principais bandeiras do Maio Laranja, informar isso. Por falta de informação, muitas vezes, não existem denúncias ou desconfiança. Por outro lado, são sinais, são característicos, são possíveis sinais. Não necessariamente todas as crianças vão desenvolver todos esses sinais, né? Podem ser alguns, e esses sinais também, alguns deles, vocês vão notar, que são sinais comuns em outros tipos de históricos, de fatores, de violências, de coisas da história de vida, de até patologias emocionais que podem acontecer com a criança. Ou pode não ser nada mesmo, pode ser uma coisa bem esporádica, bem normal da vida. Então, não é para alarmar, é para acender uma luz amarelinha, laranjinha, né? Não é para desesperar, né? Mas, quando... Tá dando para me ouvir, gente? Tá? Ok. Quando vários desses sinais estão presentes e continuamente, de uma forma mais intensa, aguda, e surgiu repentinamente, você não conhece outra causa, porque às vezes você sabe já por que aconteceu, né? O pai, a mãe, a professora que está acompanhando a gente. Mas se não sabe, aí fica de olho, acende a luzinha amarela e vai pesquisar, vai averiguar isso mais a fundo. Podem ser sequelas físicas, sangramentos, né, anal, vaginal, marcas, né, dores, por exemplo, na hora de fazer as necessidades, né, fisiológicas, DST que apareceu e que você vai fazer um exame clínico geral, um histórico clínico da criança e não tem uma outra explicação, mudanças emocionais bruscas, né, para agressividade ou para apatia também, pode ser tanto para agressividade como pode ser para apatia, dificuldade de ligação afetiva e amorosa, criança que não consegue estabelecer vínculo com ninguém de repente, de uma hora para outra. A sexualização, ela pode ser uma sexualização exacerbada, pode haver um aumento da erotização, uma erotização muito precoce em alguns casos, mas atenção, porque esse também é um sinal que acontece por outros motivos também, como pode haver uma retração também na vida adulta em relação à sexualidade, baixa autoestima, medo de alguém em particular. A criança que tem, de repente, do nada, sem nenhuma explicação, está com um medo, um pavor, não um medinho, uma fobia grandiosa de chorar, de tremer, de alguém em especial, né? Sentimento de estar suja, esse aparece muito na clínica, né? Tem que lavar, tem que tomar banho, se lavar de novo, eu tô suja, né? Cobrir
o corpo excessivamente, isso pode refletir, embora esse que eu vou falar agora, tem 1001 causas também, mas uma repentina queda no rendimento escolar e de dificuldade de concentração na escola. Isso tem muitas causas, né? Está ligado a um monte de coisas na vida da criança, mas também é possível. Eu lembro que eu li também a questão que você até falou, né? O vocabulário, né, Marcelo? Muito mudado, com questões sexuais que antes a criança não falava e agora ela começou a falar do nada, né? É um sinal também. E assim, e aí? E aí? O que eu vou fazer se eu comecei a observar esses sinais na minha criança? Tá. Primeira coisa, nada de desespero, não acusar ninguém precipitadamente, não expor nome de ninguém precipitadamente, não conversar com ninguém do tipo, com todo mundo, com ninguém que fala, né, com todo mundo. Gente, eu estou desconfiado que alguém está fazendo isso e isso com meu filho, com a minha filha. Não é bem assim, tá? A criança também tem direito a ter a sua privacidade resguardada, né? Até um certo ponto, em que isso vai ser cuidado e não quebra de privacidade. Nunca conversar com a criança assim, meu filhinho, eu estou suspeitando que estão fazendo isso e isso com você, estão fazendo isso e isso com você, desse jeito, nunca ser assim direto. Faça perguntas que possam responder às suas perguntas e não fazer as perguntas diretamente. Isso é um ponto, né? Se essa criança estiver sendo ameaçada, né, pelo abusador... Pode acontecer, exato. Então, observe bem como que essa criança está se relacionando com a pessoa de quem você desconfia, caso seja alguém especificamente, caso você tenha um motivo para isso, né? Procure ao máximo reduzir a apreensão, a angústia e o medo da criança, tente conquistar a confiança, a segurança dela em abrir com você, né? Nunca repreender a criança. Nunca acusar a criança, dizer que a culpa foi dela, bater, porque foi você que provocou isso, por que você foi não sei aonde, por que você deixou, porque nunca deixar favorecer com que a criança se sinta culpada, que aliás o que acontece demais, muito comum, a vítima entre aspas, eu não gosto dessa palavra vítima por alguns motivos de cunho mais psicológico, existencial mesmo. Depois a gente pode falar sobre essa questão de vítima, mas juridicamente é vítima que a gente diz, né? Na verdade, não é vítima, não deve ser vítima, mas isso num contexto psicológico. No contexto jurídico, é vítima. A vítima, geralmente, ela se culpa, ela se mostra culpada, ela se sente culpada e ela se trata como a culpada por isso. E muitas vezes é porque alguém a culpa e insiste nisso. Então, nunca faça isso também com a criança. Acolha essa pessoa para um atendimento especializado, se for necessário, né? Através de conselho tutelar, de posto de saúde, algum cuidado médico que pode ser necessário, né? Acolha essa vítima, converse com os pais, caso não seja você, pai e mãe, a pessoa, procure os pais para conversar e para informar, né, sobre levar informação. Essas informações que você está recebendo agora através da live e outras disponíveis aí nas redes sociais, leve essas informações até o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, a professora, que de repente não tem essas informações que a gente está compartilhando agora, e daí a importância do Maio Laranja. Assim, e deve ser muito difícil, né? Você falou quando você não for pai ou mãe. Igual, por exemplo, eu ainda não sou mãe, mas eu convivo muito forte com uma criança, que é a Alice. Acho que todo mundo já conhece a Alice, né? Mas, e assim, eu tô sempre em alerta, em estado de alerta, mas eu tenho total liberdade para falar qualquer coisa com a minha irmã e com o meu cunhado, né?
Mas às vezes a gente observa alguma coisa de uma criança, igual eu acho que talvez você, enquanto profissional, você deve passar muito isso, né? Porque eu, um pouquinho, enquanto fisioterapeuta, às vezes eu observo e falo, gente, tem alguma coisa errada ali. Mas, obviamente, que a gente não pode acusar, a gente tem que orientar. Então, esse é o nosso objetivo aqui, trazer conhecimento, porque eu acho que conhecimento muda todos os horizontes, né? Mas a gente não pode sair acusando ninguém e também saber falar, né? Porque imagina, eu vou chegar para uma mãe de uma amiga minha e falar assim, olha, seu filho está sendo abusado. Tem que ter muita calma. Então, assim, eu acredito que para você ser pai e mãe, você tem que aprender a saber, tem que saber dessas coisas para que você tenha a sensibilidade de perceber se caso estiver acontecendo sinais que foram falados com seu filho. E aí, eu vou emendar com a pergunta assim: onde procurar ajuda ou denúncias? No caso de denunciar, qual que é o meio de denúncia, o canal e etc. Então, nós temos como principais meios de denúncia, às vezes não é denúncia ainda, se é algum outro tipo de ajuda que você quer procurar, você pode procurar posto de saúde, você pode procurar se informar mais na escola, se alguns desses sinais têm sido apresentados na escola, conversa com a professora, né? Posto de saúde, no caso de algum sintoma físico, né, que você pode ter observado, mas em caso de denúncia mesmo, né, ou em caso até, às vezes, de denúncia flagrante, nós temos as delegacias, qualquer delegacia, mas existe delegacia especial em crimes contra menor. Não sei te falar o endereço, mas você pode pesquisar aí que tem. Se alguém quiser ajudar a gente aí no chat, existe, mas pode ser qualquer outra, né? Existe também, no caso, para denúncia anônima, 100% anônima e segura, existe os canais do Ministério de Direitos Humanos, que é o Proteja Brasil. É um canal dentro do Disque 100, você pode fazer na própria ligação Disque 100, você vai ter um menu na ligação para se conectar a vários tipos de crimes, entre eles o Proteja Brasil, ligado ao Maio Laranja, e que não é só em maio, é o ano inteiro. E tem um app também, Proteja Brasil, que você baixa gratuitamente em qualquer tipo de aparelho celular. Você baixa o aplicativo Proteja Brasil e faz a sua denúncia de modo 100% anônima e segura. Muito bem. Conselho tutelar também. E assim, eu acredito que quem, sei lá, tem que até medir minhas palavras, mas o quanto que um abuso, seja ela qual nível que foi, pode influenciar a vida de uma pessoa, né, Marcelo? Na criação, se foi uma criança novinha, ou se foi um adolescente mais velho, o quanto que isso vai repercutir na vida dele. E aí eu queria que você comentasse sobre isso pra gente. Qual tipo de repercussão, né, de repercussões podem gerar no futuro, na vida adulta, né, a curto, médio e longo prazo na vida dessas crianças, que serão adultos daqui a alguns anos? Então, são muitas consequências. É mais comum do que a gente imagina. Pessoas contando dificuldades de relacionamento, dificuldades de ordenação do seu estado psicológico, para tomadas de decisão, para segurança pessoal, boa autoestima, planejamento, relacionamento, e aí a pessoa está contando essas suas dificuldades e aparece um abuso lá na história da pessoa. Isso eu recebo direto no meu consultório. E às vezes há pessoas idosas, contando alguma coisa, e você vai ver aquela pessoa está presa num determinado tipo de comportamento ou dificuldade por causa de um abuso que aconteceu na infância ou adolescência daquela pessoa, daquela senhora, né? Já pode gerar dificuldade de confiar nas pessoas, pode gerar manias persecutórias, delírios persecutórios, pode gerar solidão, isolamento, sentimento de culpa, violência exacerbada, e isso
consequentemente, pode acarretar o uso de substâncias psicoativas, ideação ou tentativas de suicídio, tudo isso por causa de alguns fantasmas que vão assombrando a pessoa, né? E começa num abuso lá na infância, dificuldade de relacionamento depois com o marido, com a esposa, né? Tudo isso começando lá num histórico de abuso. Às vezes assim, às vezes a gente acha que o que a gente está vivendo hoje na fase adulta, o que a gente viveu na fase da infância não tem a ver, né? E vem tudo à tona na sua formação, no seu caráter, na tomada de decisões, igual você falou. E assim, agora eu vou entrar em algumas perguntas que foram feitas, que a gente está quase aí caminhando para terminar. A primeira pergunta que eu achei muito interessante, eu acredito que você acabou respondendo, mas se você quiser mais alguma coisa para falar, a quarentena, né? Esse momento que a gente está vivendo. Eu escutei uma frase que isso doeu, que assim, como a gente tem falado batida nessa tecla, a quarentena, nós não estamos no meio. Você não pode mostrar a coisa não, porque senão eu me perco. Mas, assim, a realidade de como estamos enfrentando a quarentena não é a mesma para todos. E eu vi uma frase que me doeu, que falava assim, as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles estão em quarentena, em isolamento, em confinamento com seus abusadores. Então, você já comentou, mas se você tiver mais alguma coisa para falar, esse período que a gente está vivendo de quarentena pode estar desencadeando um aumento no número de casos de abuso contra as nossas crianças e adolescentes? Olha, sinceramente, acredito que sim, torço para que não. Acredito que esses números só entrarão para estatísticas e serão conhecidos daqui a alguns meses, né, talvez anos. Por outro lado, para quem está de pandemia, quarentena ou, infelizmente, desemprego por causa, né, dessa pandemia, por outro lado, eu queria que você, pai, mãe, olhasse por um lado positivo também, que você está tendo a oportunidade de ficar mais tempo com seu filho, de vigiá-lo melhor, de cuidar dele melhor, de ensinar coisas que você nunca pode ensinar, e de fiscalizá-lo no bom sentido da palavra, não encontrei uma palavra melhor aqui, de acompanhá-lo, pronto, de acompanhá-lo de uma forma mais, né, mais de pertinho, né, mais eficaz, com mais amor, com mais carinho. Mas sim, infelizmente, é possível que esses números possam crescer, todo tipo de violência doméstica, né, todos os tipos possam crescer, e a gente torce para que não, ora para que não, e vamos esperar. Eu peguei um dado aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, que de janeiro a abril, até hoje, foram 2.053 pessoas, né, crianças, adolescentes, vítimas de crime sexual. A cada dia, 17 crianças e adolescentes sofreram abuso. E a gente acredita, eu torço muito para que nós sejamos surpreendidos positivamente, né? Mas como você acabou de dizer, pode acontecer. Segunda pergunta. Eu acho que essa é pesada. Ixi! O que dizer para uma mãe que descobre um abuso e tem que denunciar um familiar, um parente próximo? Essa é difícil mesmo. Eu acho que Essa é difícil. muito, Acho que uma parte a gente respondeu. Oi? muita inteligência emocional. Para começar, né? Nossa. Uma parte a gente respondeu quando a gente falou de o que fazer, né? Mas aí talvez essa pessoa esteja pensando no especificamente mesmo, assim, já aconteceu, tenho certeza, e é um familiar. Vou imaginar que é isso então. Já aconteceu mesmo, eu tenho certeza, não é dúvida, não é calúnia, não é engano, e é um familiar. O que eu vou fazer? É difícil demais, é um dilema ético daqueles, mas é necessário denunciar. Crime é crime e a criança é menor, desueca
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei também 8.069, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do adolescente. Não é um dever só do Estado, só dos órgãos públicos, do Conselho Tutelar, de algum órgão governamental, da Polícia Civil. Não, é um direito de todo o Estado e é um direito de toda a sociedade. Aí vai incluir a escola, vai incluir o sistema de saúde, que tem que denunciar também se chegar lá, porque ela é componente da sociedade, inclui as igrejas, né, que raramente entram em questões como essas, né? E aí, meus parabéns à Primeira Igreja Batista do Nova York, que está aí com a gente acompanhando também, e que desde o ano passado tem contribuído nessa campanha, Maio Laranja, e disso ainda essa lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, né? Então, não é só dever do Estado, é dever da família, do Estado e da sociedade garantir os direitos da criança e do adolescente. É um tripé, Marcelo. Um tripé. Família, sociedade e Estado. Não tem jeito. Não tem Sim. como citar ninguém das suas funções e deveres. Deixa eu ir aqui para a última pergunta. 2 perguntas só. O uso controlado do celular pode ser um problema e ocasionar algum abuso, né? Porque eu sei que às vezes o abuso não foi com contato físico, né? Principalmente o abuso na internet também, que a gente vê muito. Esse uso descontrolado, sem regras, a gente vê que cada vez mais as crianças têm celulares novas, né? Eu vejo, assim, coisas que eu fico chocada. Isso pode influenciar e pode desencadear, favorecer futuros abusos? É necessário distinguir aí o uso de propriedade, né? Embora não existam leis sobre isso, aí vou falar muito particularmente agora, eu acredito que existe algumas crianças têm algo muito assim cartesiano, rígido, tal idade, que é muito relativo, mas que até determinado ponto da vida da criança, ela não deveria ter posse de um celular, né? Ou de um notebook só para ela, de um tablet só para ela. Ela pode usar esporadicamente ali, naquela hora marcada, naquele tempo marcado, o do pai, da mãe, do irmão, da irmã, mas não ter a posse. Vai chegar um momento em que ela já pode ter a posse, vai chegar um momento talvez até que ela precise, para efeito de comunicação ou coisa assim, de ter a posse, né? E aí, independente de qual idade, criança e adolescente tem que ter controle, né? O uso deve ser controlado pelos pais. E a criança, o menor, não deve se sentir invadido em sua privacidade quando o pai e a mãe exerce o seu dever, cumpre o seu papel de pai e de mãe, né? De cuidado, de amparo, de proteção, de educação, de instrução, de impor limites. Então, não é invasão de privacidade, atenção, pais e mães. É exercício da paternidade e da maternidade. Você tem que fiscalizar, você tem que acompanhar. O celular não pode controlar a vida do seu filho, né? O seu filho tem que aprender a controlar o celular. E se ele tem dificuldade, você tem que ajudá-lo e você tem que ensiná-lo. Preciso nem comentar. Então, vamos lá, para a última pergunta. E aí você já pode, se você quiser, com as suas considerações finais, tá? Porque tá quase dando. Tá acabando o tempo do Instagram. Então, vamos lá. Foi uma pergunta. O que você diria de mais importante a alguém que sofreu abuso na infância ou adolescência e vê repercussões hoje e se sente assombrada por esse fantasma? Você acabou comentando um pouquinho, mas vai lá, específico ali. Foi ótimo, porque eu já posso falar aquele negócio que eu falei da vítima, né? De diferenciar da vitimização. Vítima no sentido
jurídico e vítima no sentido mais existencial, mais psicológico. E essa pergunta me permite falar um pouquinho sobre isso. Muito bacana. Primeiro, que é não se sentir culpado, não se colocar como a pessoa culpada por causa disso e não se vitimizar. Há uma frase do filósofo Sartre, Jean-Paul Sartre, que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, que o que mais importa não é o que me aconteceu ou o que fizeram comigo. O que mais importa é o que eu faço com o que me aconteceu e o que eu faço com o que fizeram comigo. E essa frase é extraordinária, porque ela nos coloca como donos de nós mesmos, como autores da nossa própria história. Enquanto nós somos nos colocados no papel de vítima e assumimos o papel de vítima e aceitamos isso passivamente, nós dependemos do outro para sermos felizes ou não e para construirmos nossa história, do que o outro vai fazer, das coisas que nos acontecem. Acontece que, de fato, tem coisas que acontecem com a gente, que fazem com a gente, que não foram escolhas nossas. E aí, com que história é essa de liberdade que a gente prega, que a gente fala, se eu não tenho como controlar o que acontece em termos de circunstâncias naturais, por exemplo, ou as ações de outras pessoas comigo? Não posso escolher mesmo, a gente não escolhe, é por isso que é crime. Mas a gente pode escolher o que a gente faz com isso. Como a gente reage a isso, como a gente responde a isso. A gente pode escolher o que a gente faz com o que aconteceu com a gente e o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Então, assuma a autoria da sua própria história. Você pode escolher o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você pode se vitimizar ou você pode reagir e crescer. Uau! Meu Deus! Forte. Acho que não tem mais nada para falar. Na verdade, a gente tem que finalizar. Você quer deixar alguma... Depois dessa daí, quais suas considerações finais? Pedi o pessoal para se inscrever no meu canal lá no YouTube, Marcelo Verdun Torresani, acessar nossos materiais, nossos vídeos lá sobre temas diversos, filosofia, psicologia, teologia e muitos outros temas, arte, cultura, no meu canal do YouTube, se inscrever, também deixar aí o telefone 987441902 para quem quiser mais informações sobre psicoterapia na região de Venda Nova. E a minha gratidão a você e a todos que acompanharam. Acabou que a gente nem abriu para... Foram feitas uma ou outra pergunta aqui do pessoal que está aqui, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, me manda no inbox, no direct, que eu passo a mensagem para o Marcelo, enfim, a gente tenta ajudar de alguma forma. Tomara que dê tempo para eu falar minhas considerações finais. Pega aí a Flor, Marcelo. Tá. Ela pediu para repetir no final. O cravo laranja é o símbolo da campanha, porque fala da fragilidade da criança. E essa aqui foi plantada no meu quintal. Tá, mostra a flor aí que eu vou fazer um print. Eu queria finalizar. Aí fui mexer, o até travou. Mas eu queria finalizar o seguinte, Marcelo, agradecer a presença de todo mundo, reforçar a questão da importância da denúncia e falar 3 frases rapidinho que vai cortar. Eu ouvi hoje: se lembrar é combater, esquecer é permitir. Quem não denuncia também violenta. E a que eu mais amei, que eu vou levar para o resto da minha vida, é a seguinte: mostra a flor aí. Mostra a flor. Abre aspas. Usamos a flor como a simbologia de uma criança, na qual mostra a sua inocência e que nenhum de nós adultos temos o direito de podá-las, impedindo-as de florescer. Gente, vamos cuidar das nossas crianças. Repassem, eu vou tentar salvar a live, repasse essa live para mais pessoas, para os pais. E reforçando, né? Estamos disponíveis, Disque 100,
Conversem com seus filhos, entendam. Muito obrigada, eu gostei demais. Marcelo, obrigada. Também gostei muito. Lembrando que é o lema da campanha, o amor é a melhor forma de proteção. Yes, muito bom. Muito obrigada, Marcelo. Até a próxima. Se vocês tiverem... Até. Falta 20 segundos, eu vou ficar aqui até acabar. Então, um grande abraço a todos vocês. Parabéns pela sua iniciativa e lembrar sempre que o amor é a melhor forma de proteção. Um abraço. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Até Tchau, a próxima. tchau. Tchau.